Mais uma vez, boa noite, meus queridos. Você está feliz? Você que está nos visitando pela primeira vez, eu gostaria que você erguesse sua mão agora para você receber um presentinho. Presentinho de R$500, ergue a sua mão aí. Você que está vindo pela primeira vez, fica com a mão erguida que a diaconia vai estar levando até você um presente. É um mimo, tá? E você que é membro dessa casa, estou muito feliz em ver você mais uma vez aqui. Nós estamos muito alegres com o que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós estamos felizes. E é um mês que todos naturalmente estão numa correria, porque está chegando o final do ano. Quem tem empresa se desgasta um pouco mais. E mesmo nesse tempo, é um tempo onde a gente tenta exercer a generosidade a qual estamos ministrando nesse mês. É um mês onde naturalmente as pessoas dizem, há um espírito natalino, né? Há um espírito generoso de doarmos, de sermos generosos, né? E eu quero falar um pouco mais nessa noite sobre esse tema. A pastora ministrou no domingo passado sobre as medidas. Se você talvez não viu, vá lá no YouTube, dá uma olhadinha lá, as pregações ficam gravadas. Certamente você vai ser muito edificado, porque eu, já conhecendo um pouco da palavra, fui muito edificado. Quando se torna a pregação visível, se torna muito mais fácil de a gente entender e compreender, né? E muitas vezes a gente tem uma medida e que quer viver uma outra medida que não é o tempo ainda, não é a estação, né? E na palavra de domingo você vai entender que há um tempo para receber do Senhor um talento, e esse talento ele não pode simplesmente ficar guardado e escondido, ele tem que ser multiplicado e com generosidade para que a nossa medida também seja expandida, né? E a pregação falou muito domingo passado. Eu estou até receoso de não conseguir chegar à altura, mas a palavra do Senhor é quem chega à altura. Amém, meus irmãos? E nessa noite eu quero falar um pouco para você do que é generosidade. Generosidade, no dicionário, o significado é virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Isso é no dicionário português. Esse é o significado de generosidade no dicionário. É se sacrificar, é de se doar para o outro, é a gente fazer um esforço a mais para o outro. E na Bíblia, o significado de generosidade, e o que eu encontro de generosidade, é dar de uma forma espontânea e plena. É uma atitude que é incentivada e louvável. É um ato de sacrifício que pode envolver dinheiro, tempo, apoio, atenção e serviço, em servir as pessoas. Nessa noite nós vamos dar uma passeada pela Bíblia e você vai ver que pela Bíblia todos esses aspectos a qual eu falei que caminham junto com a generosidade é doar tempo, é doar um apoio, é servir alguém, é investir dinheiro em alguém. E eu gostaria que você fosse comigo já ali em Lucas, no capítulo 10, no verso 25 ao 37. Nós vamos entender um pouco melhor nesse texto. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Certamente você já ouviu sobre essa passagem. É a passagem do bom samaritano. Chegou lá? Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus a uma prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu interpretas?
E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondestes corretamente, fazei isto e viverás. Ele, no entanto, insistiu em justificar-se, questionando a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e espancarem, fugiram abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que o viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro, lhe respondeu: cuida deste homem, e se de alguma despesa tiverdes a mais, eu recompensarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu semelhantemente. Sabe, essa passagem aqui, ela é impressionante. E Jesus, ele é impressionante o que ele faz, né? Eu, antes de começar a falar um pouco mais, eu já quero ser um pouco vulnerável nessa noite também. Sabe, aqui se você for estudar o sacerdote é um ministro do evangelho, é aquele que leva a palavra, é aquele que tem a responsabilidade de alimentar o povo. O levita é aquele que organiza a casa do Senhor, e ele é incumbido também da organização do culto. Esses são os 2. E o samaritano, ele tem a mesma descendência do povo de Israel. Ele é da descendência de José, ele é da descendência dos filhos de José. O samaritano, eles criam um pouco diferente do que os judeus, e por isso os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. E o povo judeu não tinha comunhão com os samaritanos. E Jesus, muito inteligente, porque se você for ler no começo do texto, Jesus ele está falando com quem aqui no texto? Com um advogado da lei. E advogado conhece bem da lei, né, meus irmãos? Advogado tem conhecimento da lei. E Jesus é muito mais inteligente do que a gente pode pensar e imaginar. Porque da mesma forma que ele sabia que o advogado tinha conhecimento da lei, ele indaga o advogado dizendo: o que a lei diz? E o advogado responde o que está na lei. Mas por que ele não pratica o que está na lei? Porque ele sabia o que a lei diz. Aqui no começo vai dizer assim, ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei, como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Por que o advogado sabia da lei e não praticava o que a lei dizia? Que é amar o Senhor acima de todas as coisas, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas a gente sabe quem é o próximo? Porque nos dias a qual a gente está vivendo, né, muitas vezes no relacionamento, a gente ama uma pessoa e se não dá certo, a gente diz, não, vou amar o próximo. Vem, o próximo da fila. Vamos lá. E nos dias está se tornando isso normal, e a gente acha que isso é ser o próximo. Mas o texto ele vai muito além disso. O próximo é aquele a qual a gente está tendo contato, é aquele a qual a gente está vendo. Amar o próximo é, assim como o texto diz, é se importar pela necessidade daquele a qual a gente está vendo nesse momento. Porque muitas vezes a gente sabe de pessoas que estão passando por dificuldades. E a gente fica meio que amando essas pessoas de uma forma a qual fica superficial, sem elas entenderem o amor. Lembra quando eu falei no começo que eu queria ser um pouco vulnerável nessa noite? Ontem, enquanto eu comecei a meditar nesse texto, eu fui na formatura do meu filho, e eu indo embora, saindo da igreja, sabe aquela paradinha de ônibus que tem bem ali na frente da F-Hop ali? Eu vejo um celular na beira da estrada assim, largado, na chuva, um chinelo, daí eu olho um rapaz deitado com a cabeça embaixo da parada e o resto do corpo fora. E o texto para mim, ele fez sentido hoje, enquanto eu acordei e comecei a meditar naquela situação. Porque eu achei que eu fui tão generoso em pegar o celular dele, tirar da chuva e botar do lado dele. E quando hoje de manhã eu comecei a meditar no que o samaritano fez, o investimento dele não foi só em não passar, como fez o sacerdote e o levita. Sabe aquela situação quando tu está andando na estrada, a qual tem uma pessoa de um escalão um pouco mais alto do que o seu e você está um pouco mal vestido, e a pessoa ela muda de lado na estrada com medo de você? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei, não sei se é porque eu sou feinho, mas eu já passei por isso. E lá em Floripa também aconteceu isso. Eu estava saindo da hospedaria, estava indo comprar pão lá na paradinha lá embaixo, e uma senhora atravessou do outro lado da estrada para não passar do meu lado. E a gente percebe essas coisas. E assim fez o sacerdote, quando viu aquele homem a qual estava necessitado. Aquele homem a qual tinha saído, certamente para trabalhar, e certamente ele tinha recursos junto com ele, porque o texto diz que ele foi roubado e foi espancado. Né? Isso na lei, talvez o advogado, Jesus, interpretou muitas vezes o que a gente vive hoje, de um roubo seguido de um atentado de morte. E ele estava exemplificando para o advogado isso, para ele entender o contexto do que é amar o próximo. E muitas vezes a gente faz igual esses, né? A gente serve na casa do Senhor, né? A gente vem para a igreja, a gente se doa e a gente se entrega. Mas hoje, quando eu estava meditando um pouco mais profundo, isso ficou me incomodando profundamente, porque eu acho que eu sou uma pessoa generosa, mas hoje eu me vi que não sou. Eu não aprendi ainda quem é o meu próximo. Eu não aprendi ainda. O samaritano, que era um povo rejeitado pelo povo de Israel, esse samaritano em específico, ele demonstrou o que é se importar pelo próximo e o que é ser generoso de uma forma a qual as pessoas vão entender. Porque o texto diz que ele foi lá, enfaixou as feridas, derramou um vinho e óleo que são remédios naturais, são remédios lá da antiguidade, terapêuticos, a qual tinha poder para curar. E ele levou ele numa hospedaria, colocou ele lá na hospedaria,
passou a noite com ele cuidando dos ferimentos, e no outro dia ele deixou pago ainda mais uma hospedagem dele, e falou: se tiver alguma despesa além disso, a hora que eu voltar aqui, tu me fala que eu vou te ressarcir. Mas não deixa esse homem assim. Perante a Bíblia, ser generoso é se importar de tal maneira a qual a gente investe o tempo, recurso e a gente serve. Foi isso que o samaritano fez. Ele serviu aquele homem, ele cuidou daquele homem e ele investiu dinheiro para ver ele recuperado. E talvez você vai dizer: mas ele nem ficou cuidando do resto dos dias até ele ficar bom. Não é sobre isso, meu irmão. Porque talvez esse samaritano ele também tinha compromissos a qual ele precisava cumprir. Mas os compromissos não fizeram ele passar largo em ver a situação a qual aquele homem estava sofrendo naquele momento. E muitas vezes a gente acha que é somente pessoas nessa naipe que estão precisando da nossa generosidade. Não, meu irmão. Nós tivemos agora há pouco no Rio Grande uma cheia a qual assolou aquele povo. E nós nos movemos de compaixão como igreja e ajudamos eles. E eu até ministrei na célula: por que a gente espera uma catástrofe acontecer para ser generoso com alguém? Quantas pessoas estão à nossa volta precisando da nossa generosidade? Você tem olhado para os seus vizinhos? Você tem olhado para as criancinhas a qual estão à sua volta, a qual você está vendo naquele momento? Você consegue ser generoso só quando tem uma catástrofe? Ou quando no cotidiano a gente vê a necessidade das pessoas? Porque se a gente só se move com generosidade no Natal, ou quando tem uma catástrofe, a gente vai se mover debaixo de um espírito errado. Nós vamos estar se movendo só debaixo do espírito natalino, a qual não é o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo, ele gera em nós uma generosidade, a qual a gente olha para todas as pessoas de uma forma individual, vendo a necessidade de cada uma delas. E quando a gente é alcançado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo a qual Jesus nos prometeu que seria o nosso consolador, que seria o nosso selo, que mostraria que nós temos a marca da promessa, a marca da redenção, que nós somos selados como a noiva de Cristo, que somos aqueles a qual Jesus voltará para nos buscar. O mesmo Espírito Santo a qual lá em Pentecostes, na igreja primitiva, a igreja foi tomada pelo Espírito Santo. E o povo orava em línguas, e o povo vivia maravilhas na presença do Espírito Santo. E eu gostaria que você vá comigo lá em Atos. Vamos lá em Atos capítulo 2, no 42. Atos 2, 42. Essa noite eu queria te mostrar a diferença do espírito natalino e o espírito do Senhor. Quando o Espírito do Senhor pegou esse povo da igreja primitiva, olha o que acontece aqui, como que eles viviam aqui. Atos 2, 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e bem, e dividiam os produtos entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Sabe, meu irmão, quando a gente é encontrado pelo Espírito Santo, a gente consegue entender esse texto de uma forma a qual não precisa mais a gente tentar convencer as pessoas que os nossos recursos são para alcançar pessoas. Muitas vezes a gente tem recursos, não somente dinheiro, meu irmão. Eu tenho um carro e talvez tem pessoas que não têm, e a gente vê que elas têm uma necessidade de se locomover ou até mesmo de vir para a igreja. E a gente passa largo, não ajuda, não entende que se Deus nos deu um bem, é para sermos abençoadores, é para vivermos assim como esse povo viveu. A igreja primitiva, eles estavam cheios do Espírito Santo, de tal modo que eles tinham a capacidade de vender os seus bens para repartir, para dizer assim: tu não tem o que comer, meu irmão? Então vem cá, vamos lá, vamos se reunir no templo. Vamos lá, vamos partilhar o pão, vamos orar junto, vamos aprender junto, vamos crescer junto. Esse é o Espírito Santo quando ele nos alcança. É um Espírito que ele não aparece somente em dezembro. Não é um Espírito a qual nos faz arrecadar fundos para comprar brinquedos de R$ 1,99 para levar numa comunidade carente, aonde muitas vezes a gente tenta mostrar para as pessoas o quão generoso nós somos. Muitas vezes até mesmo quando nisso a gente tira do nosso pior, né? Tira do nosso pior e leva lá para a criancinha e diz: não, ela não tem mesmo, tendo isso daqui ela já vai ficar feliz. Não, isso não é generosidade. Isso é algo a qual a gente tenta vender para nós mesmos como algo generoso. Mas a generosidade, ela é provida em nós através do Espírito Santo. Meu irmão, nós precisamos ser generosos. Não somente em partir do pão, mas o texto diz da palavra também. Se talvez você já foi alcançado por Jesus, você pode partir desse pão com alguém dizendo: Jesus me alcançou de tal maneira que mudou a minha vida. É nesses âmbitos que eu sonho e almejo chegar como igreja, como comunidade de fé. De não a gente ter que fazer campanhas e dizer todo domingo: precisamos de cesta básica, precisamos de recurso, porque tem famílias carentes, porque tem gente passando por necessidade, porque a gente quer criar um social na igreja, porque a gente quer se amostrar. Não, meu irmão, não. A generosidade ela tem que brotar em nós através do Espírito Santo. E não precisa a gente fazer campanhas e pedir e implorar. Não, meu irmão, a minha oração é que o Espírito Santo pegue o seu coração e você entenda o poder da partilha do pão. O pão, ele vai se multiplicar na sua mão. Assim como a pastora falou no culto passado, aquele talento a qual foi entregue, a gente que escolhe se vai multiplicar ou se vai enterrar. E talvez a gente ache que é tão pouco que a gente tem, tão pouco que não dá nem de partir. Como que eu vou partir uma blusa no meio? Como que eu vou partir isso no meio? Não, meu irmão, entende? Busque o Senhor. Busque o Senhor. Peça a revelação a Ele, para que o Espírito Santo
te conduza a um lugar onde você não faça as coisas por emoção ou por motivação. Não, isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele vai muito além disso. Ele vai numa convicção aonde a gente faz e as pessoas dizem: tu é louco de fazer isso. Tu vai ficar sem para emprestar para esse cara. Tu vai ficar sem para dar para esse cara. Talvez ele vai lá e vai vender na boca de fumo. Talvez ele vai lá e vai desperdiçar. Meu irmão, não é sobre isso. Se Deus ele nos fala algo, se Ele está te falando algo, faça. O que a pessoa vai fazer é responsabilidade dela com Deus. Mas não deixe de ouvir a voz do Espírito Santo, porque as pessoas vão administrar de forma errada aquilo que você partilhou com elas. Se talvez a gente tenha esses pensamentos, ou acontece essas situações, é porque Deus quer trabalhar em nós também uma vaidade, um egoísmo. Muitas vezes é a gente que quer ser o Espírito Santo e dizer: esse tem direito, esse não tem direito, aquele tem direito, esse daqui não tem direito. Porque as atitudes dele não são coerentes com aquilo que eu acredito. Meu irmão, quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, nós somos resgatados da lama do pecado. Muitas vezes a gente julga o pecado do outro, mas e o nosso pecado? A gente tem julgado? A gente tem se importado com o que a gente tem feito? Porque qual é a diferença da pessoa que mata e a pessoa que mente? A consequência é diferente, mas o pecado é o mesmo. É o mesmo pecado perante o Senhor. Por isso que veio Jesus, para vencer toda a lei e viver toda a lei. A lei, ela vinha só para potencializar o pecado que tinha em nós, só para deixar em evidência, para dizer assim: Márcio, tu precisa de um Salvador. Tu estás vendo que tu não consegue cumprir toda a lei? E muitas vezes nós temos achado que, não, isso daqui que eu faço não é nada, né? Não, nem está na Bíblia ainda escrito direito. Mas a Bíblia diz que aquilo que te acusa nos teus pensamentos já é pecado. Então a gente tem que pedir auxílio do Espírito Santo. Porque foi Ele quem Cristo deixou para ser o nosso auxiliador, o nosso ajudador, o nosso intercessor. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo até para orar, meu irmão, porque a gente não sabe orar direito. Nós precisamos do auxílio dele todos os dias. E por que muitas vezes a gente age pelas emoções sem pedir direção do Espírito Santo? Que até para ser generoso a gente precisa do auxílio dele. Porque muitas vezes a gente atrapalha o plano de Deus na vida das pessoas por querer ser generoso. Eu ministrei isso há um tempo atrás aqui. Que se o filho pródigo tivesse ganhado uma cesta básica ou tivesse ganhado alimento de alguém, ele não tinha voltado para o pai. A pessoa que iria dar a cesta básica ia atrapalhar o plano de Deus na vida do filho pródigo, porque ele precisava quebrar o orgulho e voltar para a casa do pai. E muitas vezes a gente não pede auxílio do Espírito Santo, quer ser generoso na nossa forma, que acha que é o correto. Não, agora eu em casa, vou botar lá no marketplace minha casa, meu carro, vender e dar tudo para todo mundo. Não, não é assim, meu irmão. Isso não é generosidade. Isso é impulso. Isso é impulso. A gente tem que ter sabedoria, pedir direção do Espírito Santo. Nós somos guiados por alguém que tem a capacidade de nos mostrar: ó, meu filho, esse daqui tu não ajuda porque eu tenho um trabalho e eu estou trabalhando na vida dele. Não, esse daqui, meu filho, ó, tu ajuda porque de fato ele vai reconhecer meu amor através do que você vai dar para ele. É sobre isso, meu irmão. A gente precisa rever a nossa generosidade e aquilo a qual nós estamos sendo guiados pelas emoções ou pelo Espírito. Gostaria de chamar o louvor aqui.
E eu gostaria que você ficasse de pé agora. E no seu lugar você comece a meditar, baixe a sua cabeça e comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu tenho sido generoso, ó Pai, de uma forma correta, onde o Senhor se agrada da minha generosidade, Pai. Eu tenho sido generoso, Pai, ao ponto de reconhecer o meu próximo, a de ter compaixão por aqueles que o Senhor quer alcançar, Pai. Pai, eu tenho sido generoso, eu tenho sido egoísta. Eu peço para o Senhor nessa noite, sonda o meu coração, assim como o Senhor sondou meu coração nesse final de semana, e me mostrou, ó Pai, que eu não fui tão generoso igual eu achei, Pai. Sonda se tem mais em alguma área, Pai, aonde eu não tenho sido generoso para com as pessoas, ó Deus. Pai, eu oro, Senhor, para que eu não confunda a generosidade, Pai, com uma promoção do meu ego, do meu orgulho, Pai. Que eu não venha praticar a generosidade para dizer o quão eu sou bom, para dizer o quão bom eu sou. Não, Pai, eu não quero entrar neste lugar, ó Deus. E eu oro, Pai, para que a tua igreja, Pai, a igreja tua, venha ter auxílio do Espírito Santo, ó Pai, para que venha entrar num lugar de ter entendimento, de discernimento do Senhor. A tua palavra, ó Pai, é como uma espada que divide, Pai, juntas e medulas, ó Pai, divide as intenções do nosso coração. Pai, nós não queremos ser generosos somente no Natal, ó Deus. Uma generosidade, ó Pai, a qual todo mundo exerce, e a gente, para não ficar para trás, quer exercer também, Senhor. Não, Pai. Nós queremos, ó Pai, ser generosos assim como Jesus foi. Uma generosidade a qual não se poupou, entregou a sua própria vida por amor de nós. Mesmo sabendo que muitas vezes nós o trairíamos, nós o negaríamos, com as nossas atitudes e os nossos pensamentos e as nossas ações. Mas mesmo assim Ele não se poupou. Ele entregou até a última gota de sangue, para que nós viéssemos ter um encontro contigo, uma reconciliação contigo. Pai, nós queremos, ó Pai, entender toda essa generosidade de Jesus. Nos ajuda, ó Pai, a ter clareza, a revelação da Tua palavra quando nós estamos lendo ela, Pai. Pai, desperta nos nossos corações um desejo, ó Pai, para estar na Tua presença, clamando por Ti, Senhor. Clamando para ter entendimento, ó Pai, do que é generosidade, Pai. E não somente a generosidade, mas ter entendimento de tudo, ó Pai, porque a tua palavra, Pai, ela vai além do que nós podemos pensar. Em tudo temos, ó Pai, conselhos Teu escrito na Bíblia, Pai. E nós precisamos, ó Deus, ter um desejo sendo gerado no nosso coração. Eu peço nessa noite, Espírito Santo, gera no coração de cada um de nós um desejo pela Tua presença, um desejo em se relacionar contigo, um desejo para nos gastar, ó Pai, na Tua presença, em conhecer quem Tu és, ó Pai, para saber quem nós somos, ó Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus, ó Pai, por uma igreja que não vive na mornidão, na frieza, Pai, mas vive aquecido na Tua presença, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que nós não venhamos, ó Pai, se acostumar com o raso, Senhor, porque nós sabemos que Tu tem águas profundas, ó Pai, Tu tens rios profundos, aonde o Senhor nos chama, Pai, e nós não queremos ter medo, ó Pai, de pisar nas águas com medo de afundar, porque nós queremos afundar junto com o Senhor, ó Pai.
em saber e conhecer mais de Ti, em viver, ó Pai, numa dependência Tua todos os dias. Pai, muitas vezes nós nos enganamos e achamos, ó Pai, que nós que governamos a nossa vida, Pai. É Tu que nos dá o fôlego de vida, é Tu que nos dá a força para sustentar os nossos pés, os nossos braços. É o Senhor quem nos dá o sustento todos os dias. É o Senhor quem mantém as portas abertas. É o Senhor quem mantém o nosso emprego, a nossa empresa. Eu reconheço que tudo vem de Ti, Pai. E eu oro, Pai, para que a Tua igreja, Pai, entenda e viva neste lugar de dependência, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós não queremos se esconder do Teu amor, ó Pai. Nós sabemos e reconhecemos que não importa onde vamos, ó Pai, ali o Senhor está conosco. Pai, se nós vamos nas profundezas, ali Tu estás. Se nós subimos nos mais altos montes, ali o Senhor está. Se nós estamos numa igreja, ali o Senhor está. Se nós estamos no nosso trabalho, ali o Senhor está. Se nós estamos na escola, ali o Senhor está. Se nós estamos, ó Pai, talvez magoados e desviados, ó Pai, de uma congregação de fé, ali o Senhor está nos chamando para uma reconciliação todos os dias. Nós reconhecemos que não tem lugar aonde nós vamos, ó Pai, que o Senhor não esteja ali. Pai, uma vez encontrados por Ti, uma vez encontrados e chamados por Ti, não tem para onde fugirmos, ó Pai. Pai, nós rendemos o nosso coração ao Teu senhorio. Nos ensina, Pai, a amar o nosso próximo de uma forma correta. Pai, eu oro para que nós venhamos aprender a amar a nós mesmos, ó Pai. Pai, restaura o amor próprio da vida dos meus irmãos nessa noite, ó Deus, que eles possam aprender a se amar, ó Pai, não a se bajular, mas entender o que é o amor e se amar.
porque o Senhor nos amou de tal modo, e o Senhor se amava, por isso que o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor se amava e queria ter relacionamento conosco. Eu oro, Pai, sonda nossos corações nessa noite e traz cura, Pai, no nosso íntimo nessa noite, que nós venhamos ter um amor próprio, para aprender a amar o nosso próximo de uma forma correta, de uma forma a qual o próximo entenda e reconheça que esse amor só vem de Deus, que esse amor, ele não é um amor vindo de homens, mas sim um amor vindo de Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Gostaria de chamar a pastora aqui. Amém. Boa noite de novo, igreja. Eu estava aqui, o Senhor estava falando muito ao meu coração com essa palavra que o pastor ministrou. Quando esse samaritano encontra com esse homem ali, o pastor falou aqui, né? Ali está escrito que ele derrama óleo e vinho sobre as feridas daquele homem. O óleo, na palavra, simboliza o Espírito Santo. E o vinho simboliza a alegria. Ele foi aquele que devolveu àquele homem aquilo que tinha sido roubado dele. A alegria, a dignidade, aquele homem foi ali e derramou sobre a vida dele, cuidou dele. Aquele homem era uma tipificação de Jesus. Foi o que ele fez conosco. Ele derramou sobre nós, nas nossas feridas, o Espírito Santo, que nos cura, que nos capacita, e derramou sobre nós a alegria do Senhor, a alegria da salvação, porque se aquele homem ficasse ali, ele iria morrer. Mas veio alguém e derramou sobre ele algo que cuidou dele, que sarou ele, que levou ele para um lugar, para ele ser curado, meu irmão, minha irmã. E o Senhor foi ministrando aqui, trazendo ao meu coração, sabe, que nós somos essa hospedaria. A igreja é essa hospedaria, aonde nós chegamos feridos, machucados, sabe? E aqui o Senhor derrama sobre nós cura. O Espírito Santo vem, sabe, sobre as nossas feridas. O Senhor vem com alegria sobre nós. E nós somos cuidados. Nós somos cuidados pelo Pai, que proveu tudo que nós precisamos por meio de Jesus Cristo. Então eu oro para que em nome de Jesus, você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Que você seja cheio, seja encharcado pelo Espírito Santo de Deus. E como eu profetizei aqui no início, pela alegria do Senhor, amém? O vinho fala de alegria, uma alegria que não diz respeito às circunstâncias, não diz respeito ao que nós estamos vivendo, mas diz respeito ao que foi feito por nós, diz respeito à obra redentora na cruz do Calvário. É ela o motivo da nossa alegria. Ainda que você pense que ninguém tem feito nada por você, há alguém que fez tudo por você. Ainda que você esteja esperando receber um abraço de alguém, uma demonstração de amor de alguém, e você está se sentindo abandonado, rejeitado, sozinho, ei, deixa eu te falar uma coisa. Há alguém que te amou tanto, 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 a ponto de entregar a própria vida para você. Você é amado, você é amada do Pai. Que você seja envolvido por esse amor e capacitado a também amar. Amém? Glória a Deus. E nós estamos muito felizes. Eu quero chamar o meu filho aqui. Vem, meu filho. Que não, quando tu veio aqui, agora que tu voltou, né? Há 5 meses atrás,
Nós chamamos o Luiz Fernando aqui e o povo achou que nós estávamos entregando a igreja. Foi no culto que veio o americano pregar aqui na igreja, ministrar. Quem estava aqui no culto que o americano, né? Bastante gente veio ministrar. Nesse mesmo dia foi o último culto do Luiz Fernando até então aqui na Dádiva. Foi o culto que nós oramos e abençoamos enviando o nosso filho para o intensivo Fascinação lá em Florianópolis, na F-Hop. E F-Hop? Hop? Então tá. É inglês, gente. Meu inglês não tá muito bom. E com a graça de Deus, o Senhor sustentou o Luiz Fernando esse tempo lá. E ontem foi a formatura dele. E hoje a gente trouxe ele de volta para casa. E eu quero ler uma palavra aqui, que está em Salmo 128, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Gente, Jesus está falando demais hoje sobre semente, sobre fruto. Todas as palavras que eu vou ler, o Senhor está falando sobre isso. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Eu quero convidar o meu sogro a vir aqui agora. Pega o presente que tem ali, por favor. Pode esperar aí um pouquinho, pode esperar ali. Eu quero que... Pode entregar para o sogro. Não, para o sogro. Eu quero convidar o meu sogro a entregar um presente tudo sem combinar, ele não sabia de nada. Para o Luiz Fernando, esse neto. Honrando essa geração. Nós somos muito felizes e gratos a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa família, na nossa vida. Ontem eu escrevi: nós somos pessoas tão improváveis, mas o que Deus tem feito é obra de Deus e é para glorificar ao nosso Deus. E quando o Senhor me apontou esse texto do Salmo 128, pode ficar aqui, sogro, dizendo que o homem que teme ao Senhor veria a prosperidade dos filhos dos seus filhos. E aqui está, o filho do filho. E eu quero honrar essa geração de homens de Deus. Nós precisamos, como igreja, honrar aqueles que temem ao Senhor. E como mulheres, eu quero falar com as mulheres, nós precisamos honrar a vida dos homens, da nossa vida e de qualquer homem da sociedade. Porque os homens, eles são a glória de Deus. Os homens, eles estão numa posição na sociedade que tem sido banalizada, mas na palavra de Deus não é assim. E nós que seguimos a palavra de Deus, nós precisamos ter esse entendimento e olhar para os homens assim como Deus vê os homens e honrar essas figuras. Porque mulheres, a palavra de Deus diz que as mulheres sábias é que edificam. Que a sabedoria do Senhor venha sobre a nossa vida. Amém? Para que nós venhamos aprender com a ajuda do Espírito Santo de Deus a honrar e construir os homens que nós queremos nessa sociedade. Homens segundo a palavra de Deus. E eu quero honrar a vida do meu sogro, a vida do meu marido, a vida do meu filho. E assim estender
a cada homem dessa igreja. Dizer: homens, vocês são valorosos. Homens que são tementes ao Senhor verão os filhos dos seus filhos, irão prosperar, irão herdar a terra. Os justos, a palavra de Deus diz, herdarão a terra. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração aí, eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. E como filha, eu quero reconhecer a paternidade do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero reconhecer também o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Reconhecer também que o Senhor determinou que os homens seriam cabeça das mulheres, que o homem reflete a glória de Deus e a mulher reflete a glória do homem. E como mulher aqui, eu me arrependo de todas as vezes que eu tive um pensamento ou um comentário contrário, um comentário que difamou a postura de algum homem. Em nome de Jesus, eu me arrependo diante dos céus, diante do Senhor, diante da igreja. E eu quero, aqui, representando as mulheres, dizer que nós honramos a vida dos homens, que nós precisamos de homens valentes, de homens tementes ao Senhor, homens fortes na palavra do Senhor, homens que amam as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja, que se entregou pela igreja. Não homens violentos, não homens machistas, mas homens segundo o coração de Deus, homens tementes ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro abençoando a vida de cada homem aqui, que cada homem aqui se veja, tome posse de quem é em Cristo Jesus, e que cada mulher aqui receba sabedoria para honrar a vida do seu marido, do seu pai, ou de qualquer outro homem que faça parte da sua vida. Eu oro para que o Senhor venha derramando cura nos relacionamentos, derramando esse bálsamo, derramando o óleo e o vinho, como o pastor ministrou aqui, o óleo do Espírito, que nos convence de todo pecado, justiça e juízo, e a alegria que vem do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, abençoando cada homem, cada mulher, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela minha família. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. E como famílias representantes aqui dessa igreja, eu oro para que tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós desça e alcance a vida de cada família aqui, Senhor. Que cada bênção que nós temos recebido do Senhor, que cada vitória, que cada conquista venha ser, Senhor, derramada e compartilhada com cada família aqui, Senhor. Assim como está na Tua palavra, que o óleo desce sobre a cabeça, escorre pela barba de Arão, que assim seja aqui nessa comunidade, Senhor. Que tudo aquilo que nós temos vivido, alcançado, venha ser derramado sobre a vida de cada um, Senhor Deus, que o Senhor tem confiado ao nosso pastoreio. Em nome de Jesus, Pai, que as famílias sejam edificadas no amor, que nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Filho, nós estamos muito felizes com o seu retorno, meu amor. Aqui tem algumas guloseimas para você, né, se sentir amado, porque é bom, né? Receber comida sempre demonstra amor, não é? E tem algumas cartas aí de pessoas que estavam com muita saudade de você, preocupados, querendo saber de como você estava. A gente está muito feliz em te receber. Amém? Você quer falar alguma coisa? Quer, né? Boa noite, igreja. Primeiramente, queria dizer que me sinto muito feliz de estar em casa novamente.
Vejo muita gente nova aqui, isso me deixa feliz. E ver o cuidado do Senhor, de ter cuidado dessa igreja, sabe? E ao mesmo tempo que parece que faz muito tempo que eu fui viajar, parece que eu só faltei o culto da semana passada. Eu cheguei aqui, vi o louvor, vi a mãe e o pai aqui ministrando, vi os amigos ali atrás, já me senti em casa de novo. E me sinto muito feliz, muito amado por vocês, o sorriso, o abraço de cada um. Quero dizer que é a mesma fala que eu fiz antes de sair daqui, eu falo agora de novo. Vale a pena viver a igreja, vale a pena negar as coisas pela vontade do Senhor. O tempo passou, estou aqui de volta. E eu acredito que a gente vai ter grandes coisas para viver como igreja, um tempo novo como igreja. Eu tenho essa firme convicção no meu coração. O que mais me chama a atenção na palavra que foi ministrada essa noite é o segundo mandamento, que é juntamente com o primeiro. Um não consegue anular o outro. Para a gente conseguir amar a Deus de todo o nosso coração, com tudo que temos, a gente tem que exercer o segundo mandamento também, que é amar o próximo, né? É o que Jesus fez com a gente, é o que o bom samaritano fez na parábola. E é isso, muito feliz. Obrigado. Talvez você pense, não era necessário isso, mas a palavra do Senhor diz que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém. E nós como pastores hoje não estamos aqui para chorar, mas sim para se alegrar. Amém. E a gente quer compartilhar com vocês essa alegria. Né? E é com muita alegria que tenho meu pai aqui junto conosco, o meu filho regressando. Eu até queria chamar o Pedro, um amigo a qual o Nando fez lá em Floripa nesse tempo de fascinação. E eu gostaria de, como igreja, orar pela vida desses novos formandos que estão apaixonados por Cristo, que estão fascinados por Cristo. O Pedro é lá de Concórdia. Ele decidiu vir até Forquilinha. Olha só que loucura, para conhecer a dádiva. Mas a gente sabe que em nada tem desperdício, em tudo no Senhor tem propósito. Então estenda a sua mão para cá, eu gostaria de orar pela vida desses dois homens. Pai, eu oro, Pai, abençoando essa nova geração, ó Pai, a qual está fascinada, ó Pai, por Ti. Não deixe, ó Pai, se apartar do coração deles esse fascínio em conhecer a Tua presença todos os dias. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que eles, ó Pai, levem a tempo e fora de tempo a Tua palavra, que os pés deles sejam sempre guiados pelo Teu Espírito Santo, e que o coração e a mente deles seja curada pelo Teu Espírito Santo. Pai, cura na paternidade desses homens, ó Deus, desses filhos, ó Pai, cura a paternidade, se revela como um pai a qual nós, como pai terrenos, talvez falhamos com eles, ó Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que haja, ó Pai, uma restauração na masculinidade, ó Pai, através dessa nova geração. Que homens de valor sejam levantados, homens conforme o Teu coração, ó Pai, homens apaixonados por Ti, que se rendem à Tua presença, que negam as coisas do mundo para estar no centro da Tua vontade. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que eles possam constituir famílias fortes, ó Pai, famílias referenciais, onde os filhos são cuidados por eles de uma forma a qual o Senhor nos cuidou, ó Pai. Pai, coloca neles, ó Deus, essa paternidade, Senhor. Coloca neles esse coração de paz, a qual eles possam pastorear pessoas também, Senhor, com um coração de pai, um coração a qual quer fazer os filhos ir mais longe de onde os pais foram. Em nome de Jesus nós abençoamos essa geração. Por onde eles for, o Teu Evangelho será pregado, ó Pai, pela forma que eles vivem, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Talvez algumas pessoas não estão entendendo, o intensivo fascinação é como se
se fosse um pequeno seminário, né, que acontece na igreja F-Hop lá em Floripa. 5 meses intensos, né, aprendendo, orando, várias horas de sala de oração, amém? Então, eles passaram esse tempo lá mergulhado no óleo. E nós estamos com santa expectativa, Luiz Fernando, para te ouvir aqui, pregar, proclamar tudo aquilo que o Senhor recebeu. Então nós estamos muito felizes e não poderia deixar de compartilhar com a igreja, né, tudo isso que o Senhor tem feito. Amém? Vamos se colocar de pé para nós irmos para casa. Amém? Ora, Luiz Fernando, vai encerrar. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus, pela palavra que foi ministrada em nosso coração essa noite, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida da tua noiva, o Senhor cuida do teu corpo, que é a igreja, Jesus. O Senhor sabe o caminho para onde que está nos direcionando, Jesus. Muito obrigado, Senhor, que essa palavra seja semeada em nosso coração e que o nosso coração seja uma terra fértil para a tua palavra, Senhor Deus, para que no tempo certo ela frutifique, Senhor Deus, e que a gente venha aprender a amar o próximo como o Senhor nos amou, Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, que cada um vá com essa palavra guardada no coração e que tenha uma boa semana, no nome do Senhor Jesus. Amém. Abraça aí o seu irmão do seu lado, dá um abraço apertado aí, abençoa a vida dele e nos vemos aqui, amém? Quarta e domingo, Deus abençoe. Que o Senhor te